Olá, boa tarde. Estamos começando mais uma edição especial Saúde do programa Café com Leite, aqui pela TV Verde Vale, canal 13 e pela BrisaNet TV, canal 137. O nosso tema, prevenção de câncer de mama. E o nosso convidado é o médico mastologista Dr. Idelfonso Carvalho. Boa tarde, doutor Idelfonso Carvalho. É uma honra recebê-lo aqui em nossos estúdios para falar de um tema de extrema relevância, em especial para as mulheres, mastologia. Muito obrigado pela sua presença. Eu agradeço, Leite, a oportunidade de estar aqui com você. Tá? Eu acho que o meio de comunicação, a televisão, assim, é algo muito democrático e assim, que é capaz de levar conhecimento a lugares que eu nem posso imaginar aqui nesse momento. E eu agradeço a oportunidade. Tá? E como eu disse, um tema rico, em especial para as mulheres, né? Mas quando se fala, doutor, por sinal, quando se fala em mastologia, imagina-se primeiro as mulheres. E os homens? Pois é, Leite. Assim, dados importantes, assim, dados da minha vivência, tá? Enquanto mastologista, enquanto tratar câncer de mama. Eu operava no Hospital do Câncer em Fortaleza uma média de 15 a 20, às vezes passava um pouquinho, mulheres por semana, tá? E no ICC, eu não sei se foi coincidência, eu tive a coincidência de operar um homem a cada 4 meses, tá? Então, assim, para você ver a diferença, tá, que existe entre essa proporcionalidade, essa incidência do câncer de mama no homem, né? Aqui, mas o homem não pode ser excluído, ou seja, de qualquer forma, a cada 4 meses. De forma alguma. Na verdade, assim, ó, aqui, por exemplo, eu estou desde 2010, tá? Aqui, então já vamos para 7 anos, tá? Para 8 anos, na verdade, né? Estamos acabando o ano praticamente. Eu operei um homem aqui, até esse período todo, tá? Então, assim, e toda semana tem pelo menos 4 mastectomias, tá? Realizadas por mim e pelo meu colega, tá? Que é o Ricardo Kiducci. Nós somos parceiros desde muito tempo. Inclusive, tá? Já esteve aqui no nosso programa. Pois é, nós somos parceiros desde muito tempo, operamos juntos, tá? Desde quando eu cheguei aqui, antes até de eu fazer só mastologia. E é isso, o Ricardo também tem uns 2 homens operados, tá? Acredito que não mais que isso. Então a incidência é exatamente essa. E aí a grande dúvida é sempre a seguinte, e o homem, como é que eu diagnostico? Como é que eu acompanho? O que eu faço? Que medicação tomo? Tá? Essa coisa toda. Então, quando a gente diz assim, o homem é tudo igual à mulher, entendeu? As pessoas dizem, mas como é? E o homem faz mamografia? Sim, o homem faz mamografia. Tá? Aí o homem o homem também faz ultrassom da mama. O homem faz rotineiramente? Não. Tá? Por quê? Porque é aquela velha história do benefício. Tá? Eu vou estar trazendo benefício em expor o homem todos os anos a uma mamografia, eu não trago benefício nenhum, porque a incidência é muito pequena. Então você estar matando formiga com 100 quilos, entendeu? Então aquela velha história, assim, é um gasto desnecessário. Então quando eu vou investigar algo no homem? Quando existe algo palpável, ou seja, quando o homem começa a perceber alguma nodulação na sua mama. Então percebeu, procura um mastologista para ver. Então é incomum hoje? Não é incomum. A gente encontra demais, entendeu? A gente tem muitos homens hoje no nosso consultório. Mulher? O homem nem tanto, né? E a mulher, quando ela deve procurar um profissional de mastologia? A resposta é exatamente a seguinte, tá? A melhor resposta. Todas as vezes que ela se sente incomodada por algo na mama, tá? Independentemente da idade. Quando ela começa o segmento
tá? Com mamografia, ultrassom, procurando um mastologista rotineiramente? Com 40 anos. Tá? Com 40 anos é a época que a Sociedade Brasileira de Mastologia recomenda. E aí a gente vai encontrar outras recomendações, como o próprio do Ministério da Saúde, que ele recomenda a partir dos 50 anos. E a cada 2 anos, tá? E não anualmente, como a sociedade apregoa, ou como a sociedade deixa claro para a gente. E assim a gente faz. Por quê? Porque isso também não é à toa. Isso tem um trabalho que mostra que, assim, que o pico de incidência do câncer de mama começa exatamente aos 40 anos. Aí ele vai fazendo aquele pico, aí vai, sobe, aí chega lá no platô e depois ele vai descendo, tá? Por volta dos 60, 70 anos, entendeu? E aí existe um certo momento, aí vai do bom senso, que assim, que não precisa mais estar fazendo anualmente também, entendeu? Tá? Mas assim, a partir dos 40, essa é uma recomendação que assim, ela é preconizada e ela é bem estabelecida no nosso meio, entendeu? E praticamente todos os mastologistas, tá? Pelo menos os que eu conheço, tá? Seguem essa rotina. Doutor Idelfonso Carvalho, médico mastologista aqui no programa Café com Leite, com o apoio das farmácias Gentil. Agora eu vou falar para você na maior rede de farmácias da região, Farmácia Gentil. Nas farmácias Gentil, você encontra o maior sortimento de medicamentos e produtos de beleza, entre outros, com preços mais baixos que você pode encontrar. Nas farmácias Gentil, você afere sua pressão arterial sem custos, com profissionais especializados, atendendo 24 horas para o seu maior conforto e segurança. É só ligar para uma das farmácias Gentil que você recebe o medicamento em sua casa. Você encontra sempre uma farmácia Gentil nas cidades de Juazeiro e Crato. São 7 unidades, com uma pertinho de você. Farmácia Gentil, mais opção para a sua saúde. Um abraço a todos que fazem as farmácias Gentil aqui na região do Cariri. O senhor falou que 40 anos é a média onde as mulheres, a sociedade indica, né? Que as mulheres devem buscar o profissional. Doutor, e aquelas meninas, as jovens adolescentes, quando elas devem iniciar esse processo da busca por um profissional de mastologia? É uma questão até, de certa forma, preventiva. Leite, assim, um dia desse eu parei para poder dar uma analisada e aí vendo assim, rapaz, quantas cirurgias mais ou menos em média eu já entrei, ou como cirurgião principal, ou como secundário e tudo. Eu estava fazendo a soma e assim, passou de 3.000 assim por alto, sabe? E dentro dessas 3.000 a gente tem muita história para contar e assim, e aí é bom a gente pegar casos concretos porque fica bom da gente citar, das pessoas entenderem. Eu tenho uma menina mais jovem que eu já tive a oportunidade de operar, tinha 18 anos. Tá? 18 anos é uma idade que ela deve procurar mastologista? Não. Tá? Mas ela teve um tumor, tá? E ela procurou mastologista, foi operada. Isso tem mais de 10 anos e está viva até hoje, graças a Deus, entendeu? Uma menina jovem. E aí, assim, quando a gente tem um caso desse, tá? Aí vamos citar o seguinte exemplo. Ela teve com 18 anos. Se ela tivesse uma filha, o que nós recomendamos, o que a sociedade recomenda é que a gente comece o segmento daquela filha dela 10 anos antes. Aí vamos imaginar que ela tivesse 38 anos. Então a filha dela iria começar um segmento com mastologista com 28 anos. É mais ou menos essa forma que a gente faz. E é obrigatório? Não é obrigatório, tá? Mas é recomendável, tá certo? Por quê? Porque aumenta a incidência nela, na linhagem daquela mulher por conta disso. Tem caráter hereditário esses nódulos? A gente, tá? Sempre fala em hereditariedade, mas o que a gente percebe no final? Que o principal fator são causas externas. A hereditariedade ela é importante, mas hoje a gente tem como medir isso. Então, eu solicito, tá, um exame genético hoje e tenho a resposta exata daquilo que eu vou chamar lá de hereditário, tá? Então, assim, é alta a percentagem, tá? Um caso emblemático que a gente tem é o da Angelina Jolie, né, que fez lá os testes genéticos todos,
mãe teve, a avó teve, e ela resolveu fazer mastectomia, que a gente chama de mastectomia profilática, tá? Ou seja, é quando eu trato uma coisa que não existe para que ela não venha acontecer, tá? É mais ou menos isso, é uma profilaxia. Houve muitas críticas a respeito, porque achou desnecessário, inclusive houve notícia que ela fez inclusive oforectomia, por quê? Porque é um tumor basicamente hormonal, a influência hormonal, tá? Então se é influência hormonal, eu tiro os ovários, eu estou tirando a influência hormonal. Você está entendendo? Então é mais ou menos por aí que a gente pensa. É por isso que o risco na mulher, quanto ela está mais velha, tá, ela diminui, porque a quantidade de hormônios, entendeu, que ela recebe lá na idade mais idosa é bem menor do que uma menina na sua vida reprodutiva em vigor lá, entendeu? Vem crescendo o número de portadores, de mulheres portadoras de nódulos no país? Leite, na verdade, tá, eu acredito que isso tudo já existia. O problema todo era o acesso que não existia, tá? Hoje em dia é muito mais fácil o acesso dessas mulheres. E aí, assim, duas coisas importantes que a gente tem que ter nisso. Primeiro é o acesso. Segundo é medir, ou seja, antigamente ninguém media isso. Para você ter ideia, eu sou coordenador do Registro Hospitalar de Câncer do Hospital São Vicente, tá? E o registro hospitalar, tá, de um hospital que trata câncer é uma coisa de fundamental importância. Só que geralmente as diretorias de hospital, elas não dão muito valor a isso. E é em cima desses dados que nossos governantes, o próprio hospital pode fazer políticas públicas. Ou seja, tudo que eu não meço, eu não tenho como avaliar. Como é que eu vou avaliar? Como é que eu vou avaliar se eu não tenho parâmetro? Então, assim, duas coisas que acontecia. Primeiro, não existia o acesso, tá? Era difícil, hoje em dia é mais fácil, tá? E segundo, não era medido. Então, assim, quando fala de estatística no Brasil, tá? Somos muito ruins das pernas, bastante mesmo. Então, temos melhorado bastante, tá? Mas, se você for pegar a quantidade de artigos publicados nos Estados Unidos e a quantidade de artigos publicados no Brasil, e principalmente assim, no que diz respeito à epidemiologia, assim, são coisas assim, são dados que você diz assim, não dá nem para eu mostrar. Nós temos o crescimento da população e nós temos o fácil acesso, o melhor acesso das pessoas ao serviço oferecido, né? O serviço oferecido e também o número de profissionais que tem tomado uma dimensão significativa no mercado. Isso são características para identificar o número maior de pessoas portadoras? Eu poderia considerar esses números? Eu acredito que sim, tá? Assim, claro que o acesso à maior quantidade de profissionais, a melhora no diagnóstico, porque assim, imagina só, por exemplo, eu tive a oportunidade de ver agora há poucos dias um colega pagando R$400 mil no ultrassom. Então, ultrassom de última geração, aí você imagina só o que uma máquina dessa é capaz de fazer. Então, imagina só, por exemplo, assim, se eu te perguntar 10 anos atrás como é que era teu carro e como é teu carro hoje, tu vai me dizer assim, pô, meu carro hoje, eu não quero nunca mais saber daquele carro 10 anos atrás, pela quantidade de tecnologia e de sofisticação que tem dentro desse aparelho hoje, que nós usamos, entendeu? Então, assim, agora, uma coisa que eu gosto de chamar muita atenção, principalmente quando eu faço minhas palestras, assim, que eu faço palestras filantrópicas, tá? Isso é uma coisa que eu gosto, que me dá motivação na vida, é que não adianta só ter o ultrassom bom. Eu preciso ter o profissional bom, tá? Você não tem ideia a quantidade de nódulos e de tumores que a gente opera, que quando a gente abre, a gente termina não encontrando aquilo que o ultrassom está dizendo. Porque, assim, mais profissional no mercado, mais ultrassom sendo feito, tá? E, assim, infelizmente, assim, as prefeituras, elas não têm critério nenhum de contratação. Elas vão terminando contratando aquele que oferece um serviço mais barato. Ou então, quando ela oferece o serviço, ela oferece um serviço por um preço
pífio. Então quem vai para aquele trabalho? Geralmente quem vai para aquele trabalho é alguém que assim que tem uma qualificação ruim, entendeu? Então aceita, se submete àquela coisa até para que ele possa melhorar dentro daquele curso que ele acabou de fazer. Entendeu? Imagina só que assim, ele faz um curso de, sei lá, 6 meses. Então faz um curso de final de semana, uma semana, entendeu? E aí assim, termina recaindo nisso. Então assim, a qualidade do ultrassom depende muito da qualidade do profissional também, tá? Então eu não tenho como ter um ultrassom bom se eu tenho um profissional ruim, tá? Não adianta. Eu tenho que ter um profissional bom para que eu tenha um exame bom. E aí assim, as pessoas sempre falam assim, doutor, ele errou. Eu não gosto nem de usar essa palavra porque assim, isso não é um erro, tá? Eu gosto de dizer que assim, que aquilo é a impressão dele. Se é a capacidade que ele tem de dar aquele diagnóstico de acordo com o conhecimento que ele tem. É erro? Eu não gosto de dizer assim, é erro, tá? É o que ele achou, porque o ultrassom é exatamente isso. Se você olhar lá, ele já exatamente diz isso, tá? Procure correlacionar com a clínica, entendeu? Tá? Ou repetir o exame, esse resultado ele não é definitivo, entendeu? Ele é só uma impressão diagnóstica. Geralmente tem lá no cantinho inferior do exame dizendo isso. Tá? Agora uma coisa que eu sempre peço para as mulheres que vão fazer mamografia e ultrassom, eu sempre peço que façam os dois exames com o mesmo profissional. E aí assim, se a gente ainda tiver tempo, tá? Eu faço uma explanação melhor, né? Faço uma explanação melhor. Vamos fazer isso no próximo bloco? Pode ser. Então vamos tomar uma água. Sim. Vou lhe oferecer aqui melhor água da região. Você conhece a água mineral São Geraldo? Sim. 10 anos aqui. Com certeza. Conhece, né? Doutor, enquanto eu preparo um cafezinho com essa água, né? Deliciosa água mineral São Geraldo, vou dar um recadinho aqui, mas é coisa rápida. Vamos falar na água mineral São Geraldo. A água é fonte de vida e por isso é tão importante ingerirmos uma água de qualidade. A água mineral São Geraldo é leve e pura, pois ela é extraída da fonte e engarrafada seguindo todos os padrões de higiene e segurança. E é com ela que é fabricado o delicioso refrigerante de caju, a Cajuína São Geraldo, quem não conhece. Por isso eu recomendo a água mineral São Geraldo, ela que é número 1 no mercado, é sinônimo de saúde. E é com ela também que é preparado esse delicioso café para o nosso convidado hoje aqui, doutor Idelfonso Carvalho, médico, mastologista, aqui no programa Café com Leite Especial Saúde. Doutor, faço questão de lhe servir. Obrigado. Café sem nome. E as pessoas perguntam, tem café aqui? Eu digo, tá lá no programa que você vai saber, né? Eu vou chamar um rápido intervalo de apoio cultural. Daqui a pouco eu volto. Não sai daí, rapidinho. A maior variedade de produtos em aço para construção e serralheria você encontra na Joaço. Dispomos agora de uma grande variedade de madeirites resinado e plastificado, tábuas e barrotes de pinos. Oferecemos um atendimento diferenciado com rapidez e agilidade nas entregas. E facilitamos a forma de pagamento de acordo com o seu bolso. Há 23 anos, com os melhores itens somado a uma estrutura bem ampla. Joaço, nosso produto é aço, nosso forte é você. LAMIC, 32 anos de excelência em análises clínicas. Uma equipe composta por técnicos qualificados e 5 bioquímicos especialistas. Estrutura moderna e aconchegante, proporcionando aos seus clientes um atendimento diferenciado. Os resultados dos exames você pode acessar no site ou receber no seu e-mail. Laboratório LAMIC, excelência em análises clínicas. www.laboratoriolamic.com.br. Um sorriso bonito vale mais que 1000 palavras. A Uniodonto, preocupada com sua saúde bucal, instalou-se no Cariri e vem procurando melhorar a cada dia os cuidados com o seu sorriso. Por isso, na hora de procurar um plano de saúde dentário, vá direto à Uniodonto. Só ela possui uma equipe de dentistas preparados para lhe atender. Uniodonto é o melhor plano de saúde dentário do Ceará. Ligue para um dos nossos consultores pelo telefone 88 35 12 31 87.
Se você tem o hábito de tomar aquele café de manhã com um pão macio, gostoso e de qualidade, a indústria de pães Pão Nosso contribui para que esse momento seja ainda mais saboroso. Produtos com uma higiene que você só encontra em nossos produtos. A indústria de pães Pão Nosso está localizada na rua Marcos José Rodrigues, número 36, segunda etapa, Novo Juazeiro, em Juazeiro do Norte, Ceará. Central de Vendas, 3571-6313. Nas farmácias Gentil você encontra o maior sortimento de medicamentos, produtos de beleza, entre outros com preços mais baixos que você pode encontrar. Nas farmácias Gentil, você afere sua pressão arterial sem custos com profissionais especializados. Atende 24 horas para seu maior conforto e segurança. É só ligar para uma das farmácias Gentil que você recebe o seu medicamento na sua casa. Você encontra uma farmácia Gentil em Juazeiro e Crato. Afinal, são 7 unidades, sempre uma pertinho de você. 71% do nosso organismo é composto por água. Assim, sabemos que ela é essencial para a vida. Pensando nisso, o Grupo São Geraldo trouxe para o mercado a melhor e mais confiável água mineral de toda a região do Cariri e do Brasil. Reconhecida pela sua qualidade, pureza e leveza. Água Mineral São Geraldo é genuinamente caririense. Nesse intervalo, saboreamos um delicioso café sem nome preparado com água mineral São Geraldo, acompanhado de um delicioso pão da indústria de pães Pão Nosso. Se você faz questão de viver com qualidade, então você deve sempre adquirir um dos produtos Pão Nosso. O pão de forma, o pão de leite, o sequilho, a torrada, dentre tantos outros com sabor incomparável, proporcionará a você uma vida mais saudável e cheia de momentos felizes. Os produtos da indústria de pães Pão Nosso são encontrados nos melhores supermercados da região. Faça já o seu pedido pelo telefone 3571-6313. A indústria de pães Pão Nosso, aqui da terra do Padre Cícero, e fica na segunda etapa do Novo Juazeiro, na rua Marcos José Rodrigues, número 36. Pão Nosso, é uma honra lhe servir. Doutor Idelfonso, no bloco anterior nós estávamos falando sobre essa questão dos exames da mamografia, entre outros exames que são passíveis de detectar o câncer de mama. Excelente pergunta, Leite. Então, quais são os exames assim que nós encontramos com bastante frequência, que é muito corriqueiro em nosso meio? Eu falei anteriormente do ultrassom, tá? E temos a mamografia. Esses são os principais, tá? Temos outros sim, como a ressonância, por exemplo, que nós lançamos mão em alguns casos bem específicos. E basicamente esse, no nosso meio são esses que a gente tem com bastante frequência. E eu sempre chamo atenção, tá? Para um detalhe que eu acho de fundamental importância, tá? Na vida de toda mulher que vai fazer mamografia e ultrassom. O que seria isso? Eu sempre peço para que a mulher, quando ela for fazer mamografia e ultrassom conjuntamente, ela só faça na clínica em que o médico que faz a ultrassom seja o mesmo que vai ler a mamografia. Vamos entender essa coisa. O exame de mamografia, ele não é realizado por um médico, tá? Sei que você nunca fez um exame de mamografia, tá? Mas assim, lhe dando essa informação, o exame de mamografia é realizado por um técnico. Então eu tenho um aparelho de mamografia, a mulher chega lá, bota a mama dela lá, o técnico posiciona, ele fez o treinamento para isso, faz aquela imagem das duas mamas, é impresso em um filme, tá? E ela guarda ali aquele filme e depois a mulher passa para receber o resultado. Mais ou menos isso que acontece. O que acontece no geral? A mulher faz a mamografia, guarda aquele filme ali, ela passa o dia todinho fazendo isso. Quando chega mais tarde, ou à noite, sei lá, ou então ela mesma vai lá, pega aquele monte de filme que ela fez, sei lá, 10, 20, 30, aí leva lá para o doutor levar para casa, para poder dar os resultados em casa. E aí a mulher faz o ultrassom com outro médico. Essa é uma situação. A segunda situação é que eu recomendo, é que
o médico que lê a mamografia seja o mesmo que faça o ultrassom. Por quê? Porque não existe nenhum exame ideal, tá? O exame ideal é quando eu junto todos. O exame de toque, tá? Ou seja, o médico te examina, a mamografia e o ultrassom, que são os principais que nós utilizamos. Porque quando eu junto todos e analiso todos, eu estou melhorando o resultado. Ou seja, eu estou tanto melhorando uma coisa chamada sensibilidade quanto especificidade. Ou seja, eu estou melhorando o resultado final desses exames. E aí, por quê? Porque é o seguinte, porque quando o médico, tá, que faz o ultrassom, é o mesmo que lê a mamografia, ele tem que estar presente na clínica. O exame ele não é levado para casa. Você está entendendo? Porque quem realiza o ultrassom, quem é? É o médico. E ele já pode até identificar alguma coisa naquele momento. Então o que acontece? O médico faz o ultrassom. Aí ele vai fazer a mamografia. Quando ele o resultado da mamografia, que ele vê comparar os dois, então ele já tem condições de comparar os resultados. Vamos dizer que apareça um problema na mamografia, mas não aparece no ultrassom. Se for dois médicos isolados, eles não têm como comparar, porque eles não vão conversar entre si. Não existe medicina isolada, e principalmente quando se trata de tumores, de cânceres. Assim, é uma coisa muito importante. Nisso chama-se uma coisa chamada interdisciplinaridade. O que é isso? Que são os médicos conversando entre si. É o médico conversando entre si. Tá? Então, assim, nesse caso em específico, é ele comparando com ele mesmo, o resultado dos dois exames. Tá certo? Então, quando ele compara esse resultado, ele está melhorando o resultado. E a paciente se beneficia com isso. Então, assim, ele tem que estar presente, então ele dá o resultado da mamografia naquele momento e dá o resultado do ultrassom naquele momento. Doutor, agora isso é um ponto relevante, porque a mulher geralmente, quando ela vai à clínica realizar o exame, ela deve exigir, o que ela deve fazer? Porque o que eu recomendo para as minhas pacientes? Você vai perguntar, e eu escrevo sempre nas minhas solicitações. O meu texto é bem assim, bem decoradinho, porque eu sempre faço isso. Os dois exames devem ser analisados pelo mesmo médico. Certo. Primeiro, o que eu estou fazendo para essa paciente? O que eu estou beneficiando ela? Eu tenho certeza que ela vai ser vista, o exame dela vai ser visto por um radiologista, porque geralmente quem analisa mamografia e ultrassom é só radiologista. Não existe ninguém que faça curso de ultrassom que vá analisar mamografia. Certo? Então eu já estou melhorando por aí. Então eu estou pelo menos colocando ela na frente de um profissional que fez uma residência médica, ou então que fez pelo menos uma especialização mais demorada, pelo menos de 2, 3 anos, vamos lá se quer, entendeu? Então assim, eu já estou melhorando nesse aspecto. E aí eu peço para ela, você chega na clínica e pergunta, o médico que vai ver a mamografia, o médico que vai fazer o ultrassom, então eu vou fazer. E assim, e isso tem dado certo. É um direito dela, né? É um direito dela. Tá? E isso tem dado certo, pelo menos com as minhas pacientes mesmo, porque eu escrevo no exame e oriento ela. Eu digo para ela, olha, chegue na clínica e fale. Meu médico disse que não quer que eu faça com os dois médicos. Porque assim... Isso é muito importante, doutor, já lhe interrompendo, é a questão do receio do paciente de falar, o medo muitas vezes, né, de ser a rejeição, da antipatia muitas vezes, que ocorre, é natural isso das pessoas no momento do atendimento. Então, é muito bom saber que todos nós temos esse direito e podemos exigir. Mas eu nem diria um direito, mas assim, uma coisa que assim que vai ajudar ela. E é por isso que eu escrevo e carimbo. Então eu carimbo lá no lugar da solicitação, por exemplo, vamos falar de um plano de saúde, no lugar que é habitual e no local de observação que tem lá, eu coloco lá, os dois exames devem ser feitos pelo mesmo profissional. Pá, e carimbo lá, porque eu termino ajudando essa paciente, entendeu? E aí assim, casos meus... Em 2014, eu tive 2 pacientes com mamografia e ultrassom normal, tá? Que eu dei o diagnóstico no exame físico. Ou seja, 2 exames. Ele passou por 2 médicos, mamografia e ultrassom, tá? Para que o médico identifique isso, ele precisava estar lá e dizer assim, a senhora tem alguma coisa na mama? Ele não está lá. Que está lá é a técnica. Você está entendendo? Ela pode ter esquecido de ter botado lá no papel. O médico que solicitou deve ter esquecido de botar essa informação, ou ele nem levou para casa, só levou o exame.
Entendeu? Porque geralmente é assim, ele leva o raio-x lá, aí ele leva um gravadorzinho e diz, olha, exame de paciente tal, assim, assim, tem microcalcificação, tal, tal. Aí depois ele chega na clínica e traga o gravadorzinho lá para a secretária fica ouvindo aquele negocinho e digitando. Entendeu? Então, assim, eu acho que eu estou melhorando, entendeu, a saúde mamária das minhas pacientes e eu conduzo dessa forma, entendeu? Então, eu sempre peço, tá, sem querer, assim, ofender nenhum colega, mas, na verdade, eu acredito que eu estou fazendo o melhor pela minha paciente, tá? Quando eu faço isso, porque eu sei que vai melhorar o resultado final dos exames. Neste especial saúde, os cuidados com a mama é com o Dr. Ildefonso Carvalho. Agora, os cuidados com a saúde bucal é com o melhor plano de saúde da região, Uniodonto. Precisando de cuidados com a saúde bucal, vá direto à maior cooperativa odontológica do Brasil, Uniodonto. A Uniodonto é formada por especialistas com experiência e constante atualização profissional, que oferecem atendimento especializado, proporciona saúde e beleza ao seu sorriso. E o melhor, quem lhe atende são os próprios donos da Uniodonto. Portanto, vá direto à Uniodonto e veja qual o melhor plano de saúde cabe no seu bolso, para você e toda a sua família. Lembrando que a Uniodonto também disponibiliza planos empresariais. Fale já com um dos nossos consultores pelo telefone 3512-3187. Uniodonto, feliz é quem tem. Um abraço a todos que fazem a Uniodonto aqui na região do Cariri. Doutor, a prótese é uma coisa hoje já comum na mama. É prejudicial? Pode criar problemas para a mulher? De forma alguma, Leite. Tá? Assim, a prótese não causa nenhum problema. Aquela história que eu estava te falando, assim, das multiplicidades que existe no ser humano. Tem coisas assim que às vezes eu vejo alguns resultados, tá, que eles não deveriam existir. Tá? Por exemplo, eu tenho algumas pacientes que eu operei que me chegam com algumas queixas que elas não eram para existir. De forma alguma. De forma alguma. Eu fico olhando assim, é aquela velha história. Você procura organicamente e não existe justificativa para aquilo. Ou seja, não existe nada palpável. Não aparece em exame. Eu não consigo identificar no meu exame físico. Mas ela sente. Tá? E aí é uma grande coisa assim que eu vivo estudando e vivo inquieto com isso, que é o fato de achar que a minha cabeça me adoece, porque a cabeça ela é ligada no corpo e quimicamente isso tudo produz resultado. Então, diante disso, assim, algumas mulheres vão colocar prótese e vai achar que está doendo, que está mais sensível, que está mais dor, que está mais aquilo, mas assim, no geral, não é para ter nenhuma diferença. Nada. De jeito nenhum. Tá? Doutor Ildefonso, e a gravidez precoce? É prejudicial? Causa algum dano à mama? Isso é muito interessante, tá? E é o ponto central de tudo isso que nós estamos conversando. Como eu já te citei anteriormente, a doença, o câncer de mama, ela é uma doença hormonal, tá? Ela é uma doença que acontece por conta de um fator hormonal. E aí, tá? O principal hormônio envolvido nesse processo chama-se estradiol, estrogênio, tá? Que é produzido lá pelos ovários. Então, todas as vezes que eu mudo essa quantidade de hormônios no meu organismo, teoricamente, isso é um fator protetor, é um fator causador. Então, vamos entender essa história da gravidez. Quando eu engravido, esse principal hormônio envolvido, ele diminui a quantidade no organismo. É por isso que a gente diz que gravidez precoce ele é um fator protetor. E gravidez tardia é um fator causador. Tá? Por quê? Porque quando eu engravido precocemente, eu termino invertendo, tá, esse hormônio no organismo. Ou seja, o estradiol ele desce a níveis, tá, muito baixos, e aí eu estou tirando aquela exposição. Eu não sei se deu para que você entenda bem isso. E aí vale para tudo, tá? Aí vamos lá citar. Gravidez precoce é fator protetor. Gravidez tardia é fator causador.
menopausa precoce, tá? Ou seja, o hormônio também cai, é fator protetor. Menopausa tardia é fator causador. Então vamos imaginar duas situações. Mulher menstruou com 10 anos e parou com 50. Ela passou 40 anos exposta, não é isso? Certo. Não é isso? São 10, mas com 50, são 40 anos exposta, tá? A níveis altos, tá? Porque a exposição continua, tá certo? E aí a outra, ela começou a menstruar com 20 e acabou com 30. 30 anos, teve uma menopausa precoce lá. Ela só passou quantos anos lá exposta? A níveis altos? 10 anos. Então quem teria mais chance aí de se expor? O primeiro caso ou o segundo caso? Segundo caso. Do primeiro caso, porque ela passou 40 anos. Tá? Então ela começou aos 10 e parou aos 50. A outra começou aos 20 e parou aos 30. Primeiro passou 40, a outra só passou 10. Então ela passou 40 anos exposta. Então isso aumenta o risco de ter câncer de mama. Tá certo? Então isso exemplifica bem essa história. É uma doença hormonal, tá? De cunho hormonal. A pancada, doutor. A pancada na mama. Gente, isso é tão interessante. Porque isso ocorre naturalmente, né? Então isso é tão interessante que assim, é tão comum no consultório. É tão comum no consultório as pacientes dizendo: doutor, eu levei uma pancada no meu peito quando eu tinha 10 anos. Mas pense numa pancada, doutor. Tá? E aí, aquela velha história que as pessoas ficam atribuindo isso a essa pancada que ela levou lá há 10 anos. Lá há 10 anos atrás. E não tem assim uma causa. Uma coisa, talvez, seria se ela tivesse um trauma repetitivo, ou seja, uma pancada todo dia. Aí era diferente. Mas uma pancada, 10 anos atrás, isso não é fator de risco nenhum para câncer de mama. Podem ficar despreocupadas. Tá, podem ficar despreocupadíssimas. Tá? Doutor, vamos tomar mais uma água mineral São Geraldo? Bora. Faço questão de servir aqui mais uma vez e preparar, é claro, mais um café para o nosso convidado. Prevenção de câncer de mama é com o doutor Idelfonso Carvalho, médico mastologista aqui no programa Café com Leite. Agora, exames preventivos é o melhor laboratório da região, o laboratório LAMIC. Este sim é excelência em análises clínicas, é na região do Cariri, é de Campos Sales a Mauriti, é de Brejo Santo a Caririaçu, aqui em Juazeiro do Norte, são mais de 10 postos de coletas na região do Cariri para facilitar a vida, sua vida, nossa vida, né? Importante, se você não pode se deslocar a nenhum desses postos de saúde, postos de coleta do Laboratório LAMIC, o Laboratório LAMIC vai até você e ainda disponibiliza os seus exames no site laboratoriolamic.com.br. Você lá imprime no conforto da sua residência e empresa todos os exames e leva ao profissional de saúde. Laboratório LAMIC, excelência em análises clínicas, são 35 anos cuidando da sua saúde. Doutor Idelfonso, café sem nome. Café sem nome. Café sem nome. Vamos chamar um rápido intervalo de apoio cultural. Daqui Quem será que vai dar nome a esse café? Em breve, aguardem. Nas farmácias Gentil você encontra o maior sortimento de medicamentos, produtos de beleza, entre outros com preços mais baixos que você pode encontrar. Nas farmácias Gentil, você afere sua pressão arterial sem custos, com profissionais especializados. Atende 24 horas para seu maior conforto e segurança. É só ligar para uma das farmácias Gentil que você recebe o seu medicamento na sua casa. Você encontra uma farmácia Gentil em Juazeiro e Crato. Afinal, são 7 unidades, sempre uma pertinho de você. 71% do nosso organismo é composto por água. Assim, sabemos que ela é essencial para a vida. Pensando nisso, o Grupo São Geraldo trouxe para o mercado a melhor e mais confiável água mineral de toda a região do Cariri e do Brasil. Reconhecida pela sua qualidade, pureza e leveza. Água Mineral São Geraldo é genuinamente caririense.
A maior variedade de produtos em aço para construção e serralheria você encontra na Joaço. Dispomos agora de uma grande variedade de madeirites resinado e plastificado, tábuas e barrotes de pinos. Oferecemos um atendimento diferenciado com rapidez e agilidade nas entregas. E facilitamos a forma de pagamento de acordo com o seu bolso. Há 23 anos, com os melhores itens somado a uma estrutura bem ampla. Joaço, nosso produto é aço, nosso forte é você. LAMIC, 32 anos de excelência em análises clínicas. Uma equipe composta por técnicos qualificados e 5 bioquímicos especialistas. Estrutura moderna e aconchegante, proporcionando aos seus clientes um atendimento diferenciado. Os resultados dos exames você pode acessar no site ou receber no seu e-mail. Laboratório LAMIC, excelência em análises clínicas. www.laboratoriolamic.com.br. Um sorriso bonito vale mais que 1000 palavras. A Uniodonto, preocupada com sua saúde bucal, instalou-se no Cariri e vem procurando melhorar a cada dia os cuidados com o seu sorriso. Por isso, na hora de procurar um plano de saúde dentário, vá direto à Uniodonto. Só ela possui uma equipe de dentistas preparados para lhe atender. Uniodonto é o melhor plano de saúde dentário do Ceará. Ligue para um dos nossos consultores pelo telefone 88 35 12 31 87. Se você tem o hábito de tomar aquele café de manhã com um pão macio, gostoso e de qualidade, a indústria de pães Pão Nosso contribui para que esse momento seja ainda mais saboroso. Produtos com uma higiene que você só encontra em nossos produtos. A indústria de pães Pão Nosso está localizada na rua Marcos José Rodrigues, número 36, segunda etapa, Novo Juazeiro, em Juazeiro do Norte, Ceará. Central de Vendas, 3571-6313. Estamos de volta nesse terceiro bloco do programa Café com Leite Especial Saúde, hoje conversando com o médico mastologista Dr. Ildefonso Carvalho, aqui pela TV Verde Vale, canal 13, e também pela BrisaNet TV, canal 137, levando o que há de melhor em informação nesta tarde de sábado para você e toda a sociedade caririense aqui, através dos nossos meios de comunicação. Dr. Ildefonso, hoje é comum as crianças, não é muito comum as crianças conversarem com seus pais, né? Em especial no nosso caso aqui, as filhas com as mães. Já vem ascendendo isso com muita frequência, mas ainda não se chegou a um ponto X. O senhor aconselha ou deve fazer com que, orientar as mães que busquem essas informações, provoquem suas filhas a conversarem mais, para que se evite problemas no futuro? Com certeza, Leite. Eu aconselho sim, porque acho que um dos grandes problemas do mundo todo chama-se dificuldade de comunicação. Então, todo problema onde há, ou todo local onde há uma boa comunicação, você termina deixando que existam muitos problemas. Então, assim, se a mãe consegue se relacionar bem, tá, com sua filha, se ela consegue dialogar bem com sua filha, que essa filha, por exemplo, esteja comentando não só a respeito de problemas da mama, mas de outros problemas também, tá, que vão acontecer na vida dela, assim, com certeza ela vai estar melhorando a sua saúde, tá, como um todo. Então, assim, eu acho isso, assim, sobremaneira importante. Tá? Esse bom relacionamento, essa boa conversa entre mãe e filho, e também entre pai e filha, tá? Assim, se for o caso. Agora, isso me lembrou uma coisa que é muito comum, tá? E aí é isso, nós estamos falando da relação inversa. Segunda-feira agora eu operei uma paciente, por sinal, assim, com muito tumor. Tá? Uma cirurgia que geralmente eu levo 30, 40 minutos para poder realizar. Eu levei quase 2 horas e meia, tá? Pela quantidade de tumor. Aí você me pergunta por quê? Por que que isso aconteceu? Isso aconteceu porque esta paciente, ela tinha esse tumor há pelo menos 6 anos, que ela identificou o tumor e ela ficou com esse tumor
protelando. Alimentando. Por que que ela fez isso? O paciente tinha 90 anos. Então ela deve ter tido esse tumor com 84, né? São 6 anos para chegar com 90, eu operei ela agora com 90. Então muitas vezes essas mulheres idosas, elas têm vergonha de procurar um médico. Então qual a situação que chega até nós? Quando esse tumor começa a ferir, começa a sangrar e a aparecer na roupa, aí a família identifica o tumor. Quando identifica nesse estágio, aí geralmente chega até nós. E geralmente é tarde, né? E geralmente, assim, já é uma situação mais difícil para a gente tratar, tá? A medicina é algo fantástico, tá? E que eu gosto muito. E assim, eu não gosto de usar termos definitivos, porque o que ocorre a nível celular e os resultados que a gente vê não depende só do meu conhecimento médico. Tem coisas que acontecem que me surpreendem, tá? Então, assim, eu tenho pacientes operadas com metástase que estão há pelo menos 6 anos acompanhando comigo e estão vivas. Teoricamente, era para estar morta. Também, doutor, outro ponto importante é a relação, como o senhor falou, o pai também deve conversar com a filha, e a relação esposo-esposa, nessa questão do toque, para saber se tem algum nódulo, alguma coisa. Isso é importante? Importantíssimo. Importantíssimo, assim, o esposo, eu já tive alguns casos em que quem identificou o tumor foi o esposo, tá? Então, assim, naquele momento íntimo, porque assim, a mama ela tem 2 funções básicas, né? Uma é de amamentar a sua criança, a sua prole, e a outra é a função sexual. Por isso que a mulher se preocupa tanto com dizer assim, ó, vamos fazer uma mastectomia, vamos tirar um órgão dela, tá? Que é importante, tá? Na visibilidade dela perante o parceiro dela, tá certo? Então, isso mexe muito com a cabeça dela. Tá? Algumas levam de boa, até mesmo porque o marido ajuda nesse processo. E assim, eu já tive casos assim que são fantásticos. Tem inclusive uma paciente que eu dei alta esse ano, tá? Ou seja, ela saiu daquele segmento rotineiro, aquele segmento mais próximo de 3 em 3 meses, de 6 em 6 meses que a gente faz logo depois de ter tratado um câncer de mama. E por conta disso, tá? Então, o marido identificou, foi tratada, foi operada, foi feita a mastectomia. Na época ela não quis fazer reconstrução e até hoje ela permanece sem querer fazer reconstrução, porque ela disse, doutor, minha vida não mudou nada, ao contrário, foi melhorar. Meu marido hoje em dia é um homem muito melhor para mim do que antes da cirurgia. Então assim, a gente encontra casos e casos e assim, nesse aspecto eu acho que o marido tem um papel importante, sim, tá? Nesse momento. Ele não vai identificar coisas pequenas, porque nenhum médico identifica, por isso que é necessário os exames. Mas é importante e algo que eu sempre lembro para minhas pacientes. Por favor, tá? Diga para o seu marido o dia que a sua mama está doendo, porque nós não sabemos, tá? Quando nós estamos lá durante o ato sexual, que a gente está nas carícias lá nas mamas, a gente não sabe quando a mama está doendo. Então eu sempre peço às minhas pacientes, por favor, avise seu marido para que ele não te machuque, tá? Porque a mama vai doer sim, porque aquilo ali é uma resposta fisiológica do que ela está passando lá durante o ciclo menstrual dela, tá? Que a principal causa de dor na mama é por conta dessa resposta fisiológica. Então ela tem que avisar, porque nós não sabemos, nós homens não sabemos. Então mulher, tá? Você mulher, por favor, avisa o teu marido, diz, ó, minha mama está doendo, por favor, não machuque, tá? Vai ter um período que vai estar melhor. E aí entra um aspecto importante também, que é o da realização da mamografia. Muitas mulheres reclamam por conta da realização da mamografia, diz que a mamografia dói muito. E eu sempre oriento as minhas pacientes também para fazer a mamografia depois da menstruação. Porque antes da menstruação é um período que machuca bastante ela, tá? Tá mais dolorido, tá certo? Com o apoio da Judebalas. Pensando em fazer a festa da criançada,
Vou te recomendar a maior distribuidora de doces da região, a distribuidora Judebalas. Lá você encontra tudo entre balas, biscoitos, bombons, chicletes, chocolates, pipoca, salgadinho e muito mais. Na distribuidora Judebalas, você encontra todas as delícias com preços pequenininhos para você fazer a festa da criançada. A Judebalas está disponível para melhor atendê-lo e deixar sua vida mais doce e mais saborosa, sempre com qualidade e muita satisfação. A Judebalas fica aqui no centro de Juazeiro do Norte, na rua São Paulo, 1184, e atende pelo telefone 3512-3048. E a mais nova filial foi inaugurada no último dia 1º, na Avenida Ailton Gomes, 2001, no bairro Pirajá, aqui em Juazeiro do Norte. Faça uma visita e veja as promoções da distribuidora Judebalas. Um abraço a todos que fazem a Judebalas aqui na região do Cariri. Eu não posso deixar de falar para você também da maior distribuidora de ferro e aço da região do Cariri, Juaço Atacadista. Alô serralheiro, alô construtor, se você está procurando produtos de qualidade para a sua serralheria ou construção, eu vou te recomendar a maior distribuidora de ferro e aço do interior de todo o Nordeste, a Juaço Atacadista. Só na Juaço Atacadista você encontra o que há de melhor em produtos como ferro, aço, madeirites resinados e plastificados, tábuas e barrotes de pino com preço e condições de pagamento que você só vai encontrar lá na Juaço Atacadista. Venha para Juaço Atacadista e faça um orçamento sem compromisso, com a equipe qualificada e com atendimento diferenciado. Juaço Atacadista atende pelo telefone 3571-8888 e no site juaço.com.br. Juaço, nosso produto é aço e o nosso forte é você. Um abraço a todos que fazem a Juaço Atacadista, que atende a todo o Nordeste aqui da terra do Padre Cícero, de Juazeiro do Norte. Doutor Idelfonso, toda microcalcificação eu posso entender como um câncer? Rapaz, assim, você andou estudando um pouco, né, Leite? Tentando descobrir para levar a manter o nosso telespectador informado. Pois é. Microcalcificação. As pessoas sempre me perguntam, doutor, essas microcalcificações, a gente tem que particularizar, tá? Vamos assim, até para que as pessoas entendam melhor, aquela história da pedra, né? Pedra no rim, pedra no fígado, pedra na mama, não é? Certo. Não é verdade? Sim. Então assim, pedra, ela são sais de cálcio e elas podem estar surgindo lá. E aí assim, na mama, vamos lá, na mama. Existem as microcalcificações que elas são suspeitas para câncer. E aí assim, eu tenho microcalcificação que elas são benignas, tá? Por exemplo, pacientes muito idosas, elas calcificam a parede do vaso. Aquilo não é suspeito para câncer. Às vezes você pega uma mamografia e você vê o vaso todinho, todo cheio de microcalcificação. Você vê o trajeto do vaso. Agora existem regiões na mama que assim que você vê microcalcificações que elas são multiformes. Elas têm muitas formas e elas são irregulares, entendeu? Então essas microcalcificações, elas são suspeitas para câncer. Às vezes você vê a microcalcificação bem redondinha, isolada. Aquilo não tem nenhum significado patológico, aquilo não tem nenhuma possibilidade de ser um câncer, de ser uma doença maligna, tá certo? Então, geralmente, microcalcificação suspeita são aquelas que são multiformes, tá? Agrupadas ali num certo segmento da mama e visto lá na mamografia. E aí, por que às vezes assim, você vê o paciente com ultrassom, ele tem lá um problema, mas ele não trouxe a mamografia e é necessário que eu peça a mamografia, porque, por exemplo, microcalcificação é algo que nem sempre aparece no ultrassom. O próprio nome já diz, micro, né? Por isso a importância de ter a mamografia. Por isso a importância de se comparar os dois exames. Entendeu? Então assim, eu avalio o paciente só com um exame? Não avalio o paciente só com um exame. Eu avalio o paciente com os 3 exames. E nós já aprendemos isso hoje, tá? Que é mamografia, ultrassom e exame físico. Certo. Eu já tive paciente que chegou para mim e disse assim, doutor, eu não quero ser examinada.
Eu disse, não tem problema nenhum, querida. Eu só não posso ser seu médico. Tá? Aquela história de você demitir o cliente, demitir o paciente. Eu não posso ser seu médico. Por 2 motivos básicos. Primeiro, tá? Eu me lembro sempre da história lá do médico da Ana Maria Braga, tá? Que não quis examiná-la e no final ela tinha um câncer lá e repercutiu muito mal na carreira dele. Então, assim, o fato do exame, tá? Primeiro, para que eu possa identificar se existe alguma patologia que não foi identificada lá pelos exames solicitados, mamografia e ultrassom, que são os principais. Segundo, porque se passar, tá, por mim e depois aparecer algum tumor e eu não tenha examinado, eu vou ficar me sentindo mal e a paciente corre o risco de estar falando mal daquela minha conduta lá naquele momento. E aí é aquela história também, tá, que eu sempre lembro, o médico do dia seguinte, ele é sempre melhor do que o do dia anterior. Pense como o médico é bom do dia seguinte, porque assim, ele tem toda a situação posta, aí ele vai analisar retroativamente, e aí ele sabe analisar, sabe colocar pontos e colocar todos os pormenores ali, e ele sempre acha que deveria ter feito assim, porque assim era melhor. Mas aquele que está vivendo a situação lá naquele momento, ele tem uma situação que nem muitas vezes ocorre como uma análise do dia seguinte. Então, por isso, eu sempre, tá, examino as pacientes, porque eu acho que eu não estou beneficiando ela e nem beneficiando a mim se ela entrar no meu consultório e sair sem eu examinar. Tá? Doutor, então, nós estamos chegando ao final do programa e eu preciso ainda perguntar para o senhor. Se certo. eu perdoar essa interrupção, mas é rapidinho aqui. O nosso tempo é muito curto aqui, mas eu preciso que o senhor diga para a nossa telespectadora especial que está nos assistindo nesse momento. Essas microcalcificações ou esses nódulos ou esses pequenos cálcios, esses pequenos tumores na mama, doem? Precisa ser rápido. Geralmente, gente, a dor na mama, ela acontece por influência hormonal. Ela não está relacionada com microcalcificação, geralmente ela não está relacionada com nódulo, geralmente ela não está relacionada com cisto, geralmente ela está relacionada com a própria mama e com a influência hormonal que essa mama sofre, tá, dentro do seu ciclo. Então, assim, eu sempre repito isso, eu sempre digo, porque assim, isso é algo que geralmente leva a paciente ao consultório. Tá? Tem dor, é algo que incomoda fisicamente e leva ela ao consultório e geralmente por medo disso. Pode vir a doer, não a microcalcificação e cistos, aí vai depender da quantidade, do tamanho. O nódulo também pode vir a doer também da quantidade, do tamanho e assim, outras situações. Mas é perigoso, né? Geralmente, assim, a grande maioria não tem uma sintomatologia dolorosa. Tá bom? Era isso, eu acho que dá pra gente esclarecer bem a respeito. Doutor Ildefonso, tenho certeza que essas informações foram de grande valia para o nosso público. Eu espero o senhor mais vezes aqui no nosso programa. Será um grande prazer. Muito obrigado pela sua presença, pela sua participação mais uma vez. Eu agradeço, tá? Agradeço de coração. É isso aí, chegamos ao final de mais uma edição do programa Café com Leite Especial Saúde. Lembrando que você pode continuar nos assistindo através das nossas redes sociais, no nosso Facebook, no nosso aplicativo, na nossa página, programa cafécomleite.com.br, no nosso Instagram e também na rádio web Café com Leite. Terça-feira estaremos de volta com um novo tema, às 20h30, aqui na TV Verde Vale. E sábado, mais um especial saúde para você. Um abraço a todos e até lá.